Olá, Liras! Aqui quem fala é a Mari. Recentemente eu assisti Look Back, que é uma história de duas meninas que gostam muito de desenhar e criam um mangá em conjunto. Eu não vou me aprofundar muito no anime, né, no filme, mas eu vou deixar minha indicação para vocês assistirem ele, porque ele é muito bonito e ele mexeu muito comigo, mas o foco do vídeo não é o filme, né? Esse filme me fez me lembrar de que quando eu era criança, meu sonho era virar quadrinista. Então, desde meus 8 até os meus 20 anos, assim, eu desenhei muitos quadrinhos e eu guardei praticamente todos. E depois de assistir esse filme, né, que fala sobre desenhar, sobre por que, né, que a gente desenha e tal, tudo isso, eu resolvi mostrar para vocês alguns dos meus quadrinhos e falar um pouquinho sobre ele, contar os meus sonhos e como isso é algo que, tipo, eu ainda penso em voltar, só que por conta da correria da vida adulta, eu não tenho tempo para focar nesse sonho. Aqui no chão, vocês podem ver que tem um monte de coisa jogada, né? Bastante cadernos de desenho, que eu vou trazer um vídeo mostrando esses cadernos de desenho também antigo. Mas hoje eu vou focar apenas nos meus quadrinhos. E olha, além desses soltos, eu tenho uma pasta só de quadrinhos. Nossa, tem tipo páginas de quadrinho que eu desenhei. Nossa, não vai ficar? Que eu desenhei, né? E além desses aqui no papel, também tem quadrinhos no PC, né? Que eu desenhei digital. Vou mostrar pra vocês também, tá? Então, é isso, vamos lá. Se eu for realmente mostrar um dos meus primeiros quadrinhos, eu tenho guardado, né? Primeiramente, porque eu tenho quadrinhos que eu perdi. Eu lembro que eu tinha vários cadernos que, tipo, cada caderno era um capítulo, sabe? Então, tipo, todas as páginas eram o quadrinho em si, daí o caderno de desenho inteiro fazia um capítulo. Só que eu era muito mais criança e ficou no Japão, né? Que eu morei no Japão. Então, esses quadrinhos, esses cadernos de desenho que eu fiz, ficou lá. Infelizmente eu não trouxe, então ele se perdeu, deve estar no lixo, né? E depois que eu cheguei no Brasil, eu ainda continuei fazendo quadrinhos. E um dos meus primeiros quadrinhos se chamava Human Sacrifice, que é este daqui, ó. Eu acho que tá até na ordem certinho, ó. E assim, esse título eu tirei de uma música de Vocaloid, né, no caso da Miko, que se chamava Human Sacrifice. Só que eu mudei tudo, né, tipo, eu só peguei o título e eu baseei a minha história nesse título. E a história era tipo, era uma seita que sacrificava humanos, né? Capturava humanos para sacrificar em nome da paz. Gente, eu acho que eu tinha uns 12 anos quando eu fiz isso, então tipo, eu era bem lelé da cabeça com a minha imaginação. E eu lembro que até coloquei o nome de Lúcifer em um dos personagens. E meu pai brigou muito comigo. E eu falei, mas era pra ser. Vou colocar o nome de alguém mal. Lúcifer. Do meu personagem, porque ele é mal. Era assim, minha cabeça. Daí, tipo, aqui, ó, eu até cheguei a fazer no PC, com a mesa digitalizadora. Daí eu imprimi pra ter introdução. E eu refiz esse quadrinho aqui, esse começo, nessa introdução do primeiro capítulo, mais duas vezes. Mais duas vezes, Mas, tipo, gente, nossa, eu me divertia tanto fazendo esses quadrinhos. E, tipo, eu tinha muitas inspirações, né? Que eu era maluca de anime, eu era muito otaquinha. Então, tipo, eu consumia muita coisa de anime, de mangá. Então, eu me inspirava bastante. E, tipo, tem um anime chamado Junibyo Demokoi Gastai, que é uma menina que tem aquela síndrome de adolescente, sabe? Que ainda tem poderes e tal. E tudo que ela vê é como se ela tivesse poderes, assim, tá fazendo coisas incríveis. E a Yuka, que é a minha protagonista, ela também tinha essa mesma síndrome. Eu coloquei uma síndrome que eu ouvia no anime nela.
ela pensava assim. Só que, tipo, aqui tá bem raso. Depois eu até melhoro essa introdução. Mas só vamos... A bola tá vindo nela e ela, tipo, pegou a bola, sabe? Daí o cara, como você fez isso? Isso, eu aprendi em um anime. Daí do nada corta, daí ela fala, bom, agora eu tenho que ver o diretor. Sabe, tipo, era péssimo o roteiro. Até ruim, né? Tá péssimo o roteiro, mas eu me divertia. Daí, tipo, mas antes eu preciso ir no banheiro. Hehehehe. Daí, tipo, aqui tem um cara seguindo ela. Daí ela tá no banheiro. Daí ela percebe que o cara seguiu ela. Daí ela fala, sai daí, quem é você? Daí ele entra. Daí ela toma pau. Desprevenida, do nada. Ó, dessa parte aqui é da introdução. Daí tem tipo, o rascunho e digitalizado. Fazia muito isso. Nossa, gente, não está na ordem. Como vocês podem ver, né? Cadê? Vou até pegar aqui pra vocês compararem. Olha, eu até melhorei alguns cenários aqui, né? Melhorei um monte de cenário no PC. Aqui também, ó, melhorei o rosto. Ai, é muito bom ver essas coisas antigas. Ó, aqui que ela pega a bola. Nossa, meu Deus. Cadê? Pra gente comparar. Nossa! Eu melhorei muito o desenho no PC. Ó, aqui é a mesma coisa, porque eu tracei, né? Mas aqui, nossa, eu melhorei bastante. Eu tava treinando muito desenhar nessa época. Que era quando eu tava começando a desenhar meio que sério, então eu tava aprendendo bastante. Ó, quando ela toma pau. Daí assim, aqui, gente, não vai dar pra ver tanto. Mas eu fiquei tipo, nossa, eu tô demorando demais pra finalizar as páginas. Eu vou fazer todo o rascunho de tudo. E depois eu vou ir finalizando. Então, tipo, aqui tem toda a história. Só que no lápis. Então, eu finalizei o capítulo 1, tudo no lápis. E depois eu falei, já que eu tenho todo o capítulo 1 terminado, eu vou refazer o quadrinho inteiro com um traço melhor. E eu até comecei a postar no Facebook. E tem até hoje, tá? Os quadrinhos no Facebook. Mas eu finalizei tudo. Nossa, mano. Eu me lembro que eu me achei muito foda por ter desenhado essa mão. Ai, ai. Eu não vou me mostrar muito essas aqui, porque são desenhos muito, apagadinhos, sabe? Era tudo no rascunho, então não vale muito a pena. Mas eu vou pegar pra vocês verem também a minha página do Facebook do quadrinho, que tem até hoje. Bom, mas esse daqui, meu primeiro quadrinho, tipo, que eu tenho registrado e guardado, né? Que é o Monsta que faz. E aqui tem a minha pasta dos quadrinhos que eu guardo, todos os meus quadrinhos que eu já desenhei, tipo, no papel. E eu vou voltar lá, antes de mostrar tudo, eu vou mostrar pra vocês o que eu refiz, né, desse Human Sacrifice. Ó, então tá, tipo, eu disse que eu redesenhei ele algumas vezes, né. Aqui tem todo o roteiro dele, mas nas páginas que eu desenhei, porque eu não escrevi. Tipo, eu não escrevi, sabe, tipo, tudo certinho. E é uma coisa que até me arrependo, porque eu não lembro o que tava escrito aqui. E às vezes, tipo, tem nada a ver. Não tá escrito guardadinho certinho. Mas, ó, eu refiz uma introdução melhor sobre o que é essa seita, sabe? E aqui tá faltando página. Mas é uma discussão que a Yuka tem com a mãe dela antes dela sair de casa, né? Isso aqui foi a última vez que eu redesenhei ele. Ainda tem outra parte antes dessa que eu refiz, ó. Ela aqui de novo, que eu redesenhei. Aqui, oh, meu Deus. Eu melhorei muito. Nossa, Mariana. As capas que eu fiz pro mangá. Nossa, tem muita coisa. Até fico perdida de como eu mostro. Eu vou mostrar primeiro... eu mostrei a primeira que eu fiz, agora eu vou mostrar eu refazendo. Gente, eu vou mostrar o segundo rework do meu mangá. Aqui é a Yuka saindo de casa de novo. E eu meio que, né, detalhei um pouco mais aquela cena que ela pega a bola. E eu lembro
que eu postei, um cara falou, nossa, ela tá grudada no chão porque não tem perspectiva nenhuma. E na próxima que eu refiz, né, o mangá, eu fiquei com isso na cabeça e eu refiz essa cena com uma perspectiva melhor. Cadê? Vou até mostrar pra vocês compararem, ó. Refiz. Porque eu falei, nossa, esse vagabundo vai ver só. Eu vou refazer mais bonitinho, só porque ele ficou da mesma perspectiva. Eu refiz, ó, a bola indo na direção dela e mostrando tudo. Aqui eu devia ter feito uns pezinhos, né, pra mostrar pelo menos. Mas enfim. Daqui eu detalho mais, tipo, o que tá passando na cabeça dela. Se eu conseguir me concentrar, vou até a bola, até minha mão e agora. Ela meio que destrói a bola ou pega, sei lá. Daí o que acontece, né? No primeiro não tinha isso. Daí agora eu mudei. Falei, moça, acorda, você está bem? O que aconteceu? Você não se lembra? Quando você tentou pegar a bola, ela te acertou e você desmaiou. Ou seja, tipo, eu queria que a Yuka... Queria mostrar para as pessoas que a Yuka ficou tanto tempo dentro de casa consumindo coisas de anime, coisas de mangá, que ela pensava que tinha superpoderes. Porque na verdade ela não tinha. Ela era uma menina comum que vai lutar contra uma seita do mal que quer sacrificar ela. Daí que ela fala, eu me chamo Yuka, depois de 8 anos, a primeira vez que eu saí de casa para ir à escola. Isso aqui é um balão, mas deveria ser um quadrinho pra ser coisa da cabeça dela, porque aqui parece que ela tá, tipo, meio que falando e ele tá, tipo, sabe? Mas enfim, daí, tipo, mostra ela contando a história dela, enquanto passa a cena. E, tipo, aqui, ó, vocês podem ver que meus quadrinhos eram bem ruins. Eles melhoram depois. Porque, assim, tipo, ela tá indo, daí ela vê um cara, e ao invés de, tipo, eu fazer, né, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então fica muito confuso o diálogo aqui. Eu tava relendo, eu falei, nossa, o que tem a ver uma coisa com a outra, sabe? Então, tipo, tem esses errinhos assim, mas, né, vamos levar que eu era criança. Mano, tipo, isso aqui é muito ruim. Eu tenho até vergonha de mostrar. E, tipo, esses são as pessoas que vão capturar a Yuka pra sacrificar ela. Então, tipo, eles são meio que capangas da seita. E eles vão levar a Yuka pro esconderijo. Daí aqui, tipo, ó, mano, aqui tem a Yuka olhando pra trás, porque ela ia pegar ela, só que daí o cara escondeu ela pra Yuka não perceber. E, tipo, do nada, já, tipo, vem um flashback da Yuka. Eu achei muito ruim isso aqui, Mariana. Mariana de 13 anos, melhore. Eu acho que tem uma página entre essas duas aqui, porque é do nada. Eu acho que eu não cometeria esse erro tão grave, sabe? De, tipo, trocar de cena assim. Não acho. Mas enfim, daí tipo, eles estão tipo, observando ela e eles vão atacar a Yuka. E ela tá aqui no parquinho, vendo o gatinho. Ai, gente, uma coisa que eu queria falar, mano, eu gostava muito de detalhar as páginas. E hoje em dia eu tenho tanta preguiça, eu tenho que mudar isso. Eu era muito esforçada antes, sabe? Eu colocava cenário em todos os quadrinhos que desse. E aqui, né? Daí, eu colocava que a Yuka, ela tinha uns pensamentos meio aleatórios por conta de tanto mangá que ela lia e anime que ela consumia. Daí, tipo, o cara veio perguntar uma coisa, daí ela pensou, nossa, será que ele é um tipo de stalker que eu vi no mangá? E ela tem esses pensamentos. Daí, tipo, o que eu faço agora? Daí ela é atacada. E daí ela toma 2 tiros na perna. Daí ela, tipo, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Daí ela tem outro flashback, bem dramático, bem melancólico, da mãe alcoólatra dela, que tendo que se virar pra pagar dívida. E ela fala que por conta disso ela se trancou no quarto pra viver outra realidade, porque ela não queria enxergar a vida real dela. Ela meio que chora por isso. Bang, bang! Dá 2 tiros nela e ela desmaia. Daqui tem outro flashback da irmã gêmea dela, tá? Que ela tem uma irmã gêmea que morreu, sei lá, nem lembro o que eu fiz com essa irmã gêmea. E plot twist, essa irmã gêmea é a chefe da seita, tá? Deu um plot twist. Daí, tipo, a Yuka acorda, né, depois de ser capturada, num quarto com 2 meninas. Uma cela, né, no caso. Daí elas explicam, né, o que tá acontecendo, se apresentam, falam. E daí, tipo, elas comentam tudo e é a Suzumi, essa daqui. A Suzumi começa a chorar porque levaram a irmã dela, sacrificaram a irmã dela, blá blá blá. E a Yuka é tipo, não, você tem que ser forte, chorar pelo que já aconteceu
Não vai adiantar. Daí, gente, eu acho muito legal a cabeça de criança, né? Eu vou ter que explicar essa parte. Daí, tipo, essa Hikari. A Hikari, tipo, vê nesse discurso da Yuka uma lembrança do que parece muito com o namorado dela, que é o Hajime. E outro plot twist, esse Hajime vira namoradinho da Yuka depois, tá? É um par romântico que eu criei. Só que a Hikari morre. Então, o Hajime fica pra Yuka. Sei lá, gente, Daí, tipo, eu pergunto, ai, Hikari, o que você tá pensando aí que você tá toda corada? Daí a Hikari falou, ai, aqui eu pensei o quanto o meu namorado se lembra com a Yuka. E, tipo, a Yuka falou assim, eu, namorado da Hikari, dela já teve, tipo, pensando nas duas se beijando, ela fica com vergonha, porque ela tem esse pensamento, ela vai além, né? Ela vai muito além do que deve. Daí a Hikari fala, não, porque a Yuka, ela é determinada igual ele. Daí a Yuka, tipo, ufa, não era o que eu estava pensando. Daí a Yuka não conta mais. Daí, tipo, elas vão conversando, falando sobre tudo isso. E isso, daí, tipo, daí tem ela lembrando da infância depois, que, tipo, ela fala, nossa, eu nunca tive amigas pra conversar, me sinto muito segura. Daí ela tem uns flashbacks da infância, né, da Yuka. Daí eu escrevi tudo isso, escrevi a historinha da irmã gêmea também, dessa que era que fazia bullying com a Yuka. Daí ela fica, tipo, meio em choque de ver a menina que faz bullying com a irmã gêmea dela, assim, porque, tipo, a irmã gêmea dela não sabe, porque ela tem amizade, sabe? E acabou. Eu fiz né, essa foi o segundo rework do meu mangá. Daí eu refiz de novo. Eu insisti muito nessa história. Na última vez que eu refiz, essa aqui foi a última vez que eu refiz, eu falei, mano, tem que detalhar mais ainda. Quanto mais detalhe eu pôr, mais eu vou, tipo, fazer as pessoas criar laço entre os personagens e a história. Porque assim, gente, eu fiquei nessa história por muitos anos. Então eu era muito apegada aos meus personagens. E quanto mais eu passava os anos, mais eu ficava mais apegada a eles. Então, tipo, eu acrescentava muito mais coisas. Então, tipo, aqui fiz outra introdução, que eu mostrei no começo. Aí tem as páginas que mostram, tipo, dá mais detalhe pra mãe da Yuka, tipo, atualmente, assim, com ela mais velha. Eu vou mostrar aqui também pra vocês daqui a pouco. E, ó, tipo, dessa vez, tá com mais cara de mangá. Ai, a luz tá caindo. Antes, os meus quadrinhos tinham muita cara de Turma da Mônica, né? Tipo, seguia mais, tipo, vários quadrinhos e uma só página. Mas eu comecei a consumir mais mangás, então eu mudei pra poder, tipo, detalhar mais e dar mais foco, tipo, nos detalhes das páginas. Que eu gostava, tipo, de ter, sabe, muita coisa, assim, uma página inteira só pra o cenário e o personagem. E depois 3 quadrinhos, daí eu podia, tipo, meio que colocar uns balões assim. Não ia ter que desenhar o cenário num quadradinho assim pequeno. Então, tipo, ó. E assim também eu conseguia fazer muito mais páginas do que só, tipo, páginas, uma página, 2 páginas pra cada coisa. Então, ó, tipo, aqui eu detalho mais a imaginação da Yuka pegando a bola. Dela, tipo, é isso que eu vou fazer, vou me preparar. Daí a bola só chega e bate nela. E daí dá uma tela preta e ela acorda e pergunta o que aconteceu. Daí ele explica, tal. A Yuka, ela tem cor de olhos diferente, ela tem heterofobia. Heterocronomia. Então ela brinca com o menino com isso, que ele acertou o olho dela e que ela não estava enxergando, por isso que a cor do olho dela estava diferente. E o menino é bestão e cai nisso. E a Yuka é meio zoeirinha, né? Ela começa a brincar com a cara dela e tipo, ele começa a perseguir ela. Só que na verdade não era na intenção que, tipo, ela pensou que ele estava perseguindo ela pra, tipo, brigar com ela, só que ele estava querendo devolver alguma coisa que ela deixou cair. Ela foge e ela dá uma de loucona e pula o muro. É nisso que ela tá pulando o muro, o menino fala, não pula o muro não, eu só fui, eu só quero te devolver uma coisa que deixou cair. Ela, o quê? Tem foto aqui dessa menina aqui, dela fica tipo, sabe? E assim a gente finaliza, né? Depois não continuei.
fiquei com preguiça. Mas a gente finaliza a terceiro que eu redesenhei de Human Sacrifice. E depois, no vídeo que eu vou mostrar meus desenhos antigos, vai ter muito desenho desses personagens. E mais personagens ainda. Nossa, gente, eu ficava horas desenhando. E assim, depois de Human Sacrifice, eu não tive muitos mangás que eu fiz, né? Só que eu fazia muito quadrinho, tirinha. Porque eu gostava também. Eu gostava muito de ilustrar músicas, letras de músicas. Então, tipo, eu fazia o quadrinho de acordo com a letra da música. E, tipo, gente, tem muito. Eu vou fazer uma coletânea de quadrinhos que eu já fiz. Tirinhas que eu já fiz também. Que é quando eu tomei um fora, né, de um menino. Daí que tem eu passando por a fase do término, né, de superar o término. Eu não queria superar. Alguém melhor que ele. Esperar? Não, você vai achar alguém melhor. Daí eu falei, o problema é que eu sou muito preguiçosa pra achar alguém melhor. Daí a menina, ninguém merece. Pouco dramática, né? Daí que outro dia. Mano, isso aqui foi algo que, tipo, aconteceu, tá? Tomei uma bolada no vôlei, porque eu tava, tipo, morgando triste na hora do jogo. Aquele momento que você está tendo um dia normal e acaba pensando nele. E a vida te castiga por isso. Você está bem? Não. Aí, tipo, aqui, ó. Isso aqui é eu sendo totalmente adolescente, dramática, sofrendo por amor. Ai, Mari. Mais um plot twist. Esse menino que eu estava sofrendo, ele se descobriu gay. Por isso que ele terminou comigo. Daqui, ó, eu fiz esses quadrinhos e eles viraram um livro. Eles foram para um livro em colaboração com outros artistas. Esse foi o livro que teve minha colaboração, né? E a história era o quê desse livro aqui, né? O tema desse livro era uma vez para sempre. Então, tipo, a gente tinha que fazer coisas relacionadas a princesas e príncipes. Então, cada artista fez a sua versãozinha aqui, baseado nesse tema. E a minha era de um menino que estava na praia e ele conta que meu pai sempre me dizia que se eu abrisse os olhos embaixo de uma onda, eu enxergaria uma sereia. Mas, em vez de uma sereia, o mar me trouxe uma bela princesa. Ai, gente, eu acho isso muito fofo. Cara, tipo, isso aqui, eu tive a ideia disso quando eu fui pra praia. E eu gosto muito de mergulhar na onda, né? Daí eu sempre queria abrir o olho dentro da água, só que é salgada. Eu ia me fuder muito se eu fizesse isso, mas tipo, eu ficava tipo, imaginando enquanto eu estou com o olho fechado, algum peixe apareceria na minha frente, daí eu ia ter uma visão mó bonitinha, que sei lá o que. E eu falei, nossa, e eu era muito apaixonada por sereias na época, então tipo, eu falei, nossa, imagina se aparecesse uma sereia aqui enquanto eu mergulho na onda. Eu tinha todas essas imaginações, daí eu coloquei tipo nessa colaboração. Daí aqui nessa parte, né, que ia fazer 2 páginas. Eu fiz a versão dele, daí eles começam a namorar e ela fala a versão dela. Ele era diferente dos outros meninos. Em vez de SMS, ele me mandava cartas e poemas. Em vez de ir para baladas à noite, nós assistíamos séries juntinhos. E mesmo com todos os meus defeitos, ele me amou e me tratou como uma princesa. Ai, que fofo. Gente, era tipo muito simples, mas foi o que eu pensei. Ó, daí aqui tem a parte do Pedro e da Darília, que são colegas artistas meus muito fofos. Muito fofos. E tipo, tem vários artistas aqui, gente. Muitos artistas. Daí aqui é a parte, né, das artes. E aqui os desenhos que eu fiz pra ficar aqui atrás. Deles junto mergulhando. Ai, eu acho que eu gosto muito desse desenho, gente. Ai, que saco. Queria tanto ter feito mais quadrinhos. E aqui tem mais Mariana sendo gay. Uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre gostei, é de desenhar histórias em quadrinhos com o tema do cotidiano e romance. Sempre foi meu foco, eu sempre gostei muito
disso. Tipo, eu gosto de animes e mangás que tem fantasia e tal, mas pra escrever, eu gosto de escrever romances, cotidiano, ou até, tipo, coisas, sabe, não sei explicar, mas gosto de escrever. Isso aqui foi um tempo que eu tava com um crush na escola, e toda vez que eu ficava no intervalo, eu ficava em pé e ele ficava do outro lado, né, bem na minha frente. E eu ficava encarando muito ele, vendo muito ele, e eu acabei criando um crush nesse menino. Daí eu meio que, tipo, ilustrei isso, né, tipo, eu encarando. Eu ia fazer uma história sobre isso, só que eu não continuei. Encara, daí apresenta os personagens, daí no final ela fala: eu acho que estou gostando desse cara, embora nunca tenha falado com ele. Eu só achava ele bonitinho, era um crush de criança, assim, adolescente. Daí, tipo, as minhas amigas, tipo, Júlia? Eu não sou eu sou a Júlia, tá? Pra deixar claro. Eu tinha que colocar outro nome, pra se caso alguém visse, falar, ai, gente, nada a ver, não é sobre mim, não, é sobre a Júlia. Nada a ver, nem sou eu. Ó, eu gostava de ilustrar letras de músicas. Daí essa aqui é da Ana Vitória, quando ela nem era ninguém, Ana Vitória. Ei, você que se alejou nos meus olhos e na minha boca, porque não tá. Ai, é muito fofo, daí eu usava muita aquarela, né? Tipo, aqui tá tudo preto e branco, mas depois vocês vão ver que vai ter muito desenho com aquarela. Daí, ai, gente, eu gosto muito desse daqui. Ai, eu tava muito depressão, tristeza. Sabe quando falam que o artista, ele é movido a relações ou coisas que frustram ele e decepcionam ele? Então, toda vez que alguém me decepcionava, eu ia lá e desenhava. Era literalmente a minha bateria para desenhar. Meus relacionamentos nunca duram muito. Eles eram como castelos de areia. Sempre que vinha a onda, eles desmoronavam. Decidi parar de criar castelos que nunca duram e resolvi me juntar às ondas. Ai. Daí aqui, gente, nossa, isso aqui é uma história que eu fiz, que eu ilustrei ela, só que eu fiz em forma de texto e depois eu transformei em quadrinho, que é a sereia do século XXI. E é uma... tipo, eu sou muito... Eu sempre fui muito obcecada por sereias, né? Principalmente nessa época. Então, eu gostava muito da Pequena Sereia. Então, eu queria refazer a Pequena Sereia num tom mais dark, como se fosse hoje em dia, tipo, no século XXI. Daí eu ilustrei, tipo, a sereia aqui bonitinha, nadando, e ela encontra a superfície, e nisso ela vê um humano e tal. Ó, tem aqui, ela observa e encontra um cara que ela se apaixona. Cara, nossa, eu tenho todo o roteiro dessa história no meu Instagram. Que eu ilustrei, tipo, as cenas como se fosse um livro, assim, ilustrado, sabe? Cada cena tinha uma ilustração. E o plot twist dela é que pra ela se transformar em humano, ela vai até um açougueiro e ele corta pernas de outra humana, corta a cauda dela e costura nela, e daí ela apodrece. Esse foi o quadrinho que eu criei pra essa sereia. Vocês gostaram? E depois, ó, esse aqui é outro quadrinho que eu fiz, que eu não levei adiante, eu só fiz 3 páginas. Mas era pra ser uma história de uma menina que estava sendo stalkeada, perseguida. E esse aqui é um ex dela, né? Tipo, ela tá mostrando ela pequena, dela se arrumando. É como se fosse o stalker, a visão do stalker. Daí, tipo, até aqui, ela percebe que ela sente alguém está vigiando ela. Só que ela, tipo, olha pra trás e depois volta, que não viu ninguém. Daí ela está indo se resolver com o ex dela. Porque eles tinham terminado e eles iam conversar pra se resolver numa boa. E fica tudo numa boa, ó. Eles fazem pazes. Daí depois desse encontro, ela é meio que pega pelo stalker. E daí ela é torturada. Tal, daí todo mundo percebe que ela sumiu, daí pensam que foi ele. Daí ia ser todo um caso assim, sabe? Daqui tem mais coisas que eu fazia poeminha na época. Eu não vou ler, não me obriguem.
E aqui, nossa, gente, esse aqui foi um dos últimos. Mas ainda tem outro pra mostrar. Esse foi o último. Não. Foi tipo o último, só que eu refiz ele no PC. E postei no Instagram umas partes. Só que eu nem escrevi muito, sabe? Nem fiz muitas páginas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 páginas, coitado. Ai, meus quadrinhos tinham tanto potencial e a Mariana não tinha tempo. Mas aqui era pra falar era um romance, terror, tá? Dessa menina, a Raquel, que ela é meio excluída e ela é uma alternativa excluída na escola. Não sei vocês, mas na minha época, ser alternativa era algo que faziam bullying com você, sabe? Então, tipo, ela era excluída por ser estranha. Hoje em dia não é assim, né? Pelo que eu sei. Mas na época era, então eu queria fazer, tipo, uma alternativa que se apaixona por um norme padrão. E ela acaba ficando muito ciumenta depois que começa a namorar com ele. E daí ela faz umas burradas. Daí tem, tipo, ela falando... Ai, gente, eu acho tão fofa essa cena, peraí, vou ler. O amor é algo que tive chance de experimentar poucas vezes. Porém, em todas as vezes em que pude experimentar, foi incrível e intenso. Como se meu corpo queimasse, minha barriga borbulhasse e minhas pernas tremessem tanto a ponto de quebrar. Ai, Mariana, você é muito gay, né? Como pode? O motivo de toda essa sensação tem nome. Henrique. Daí, tipo, tem o Henrique vindo conversar com ela e, tipo, como ninguém tem o número dela, porque ninguém, tipo, tem coragem de falar com ela, ele vai lá e chama ela pra terceirada. Olha só. Daí ele foi lá chamar e pega o número dela pra chamar ela pra terceirada. Daí depois eles meio que conversam e ela vai pra festa. E nisso, na festa, eles ficam. E depois tudo começa a história. Vocês vão saber sobre essa história? Nunca! Vocês não vão saber a continuação dessa história, porque eu nunca vou terminar esse negócio. Daí, essa história, gente, é um dos meus orgulhos, porque foi a história que, tipo, depois do Man Sacrifice, foi a que eu escrevi mais páginas, ó. Nossa, tem, tipo, muita. E tem muitos detalhes, tá? Essa história aqui é sobre o quê? É sobre uma menina, a protagonista, ela tem amiga dela, que, tipo, elas estudam em escola particular. Só que a protagonista acha que a vida dela está muito monótona, né? Muito sem graça. Daí, tipo, ela fala, ai, nossa, a gente estuda aqui, daí só tem gente enorme, gente chata, gente snob, enquanto nas escolas públicas tem um monte de gente diferente, interessante pra conhecer. Daí a amiga dela fala, nossa, tá generalizando, né? Ah, mas na nossa sala só tem gente chata, tirando eu e você, é tudo chato, tudo sem graça. Daí fala assim... Daí ela tem uma ideia. Daí ela fala, por que a gente não vai no rolê que tem essas pessoas? Daí a amiga dela fala, nossa, nesse rolê tem muita droga, tem muita bebida alcoólica e a gente não tem idade pra isso. Daí ela fala, não, mas a gente tem que ir pra ter mais experiência, pra gente poder contar pros nossos netos, nosso adolescência e tal. E, gente, essa história eu fiz numa época que eu estudava em escola pública de bairro e eu fiz muitos amigos nesse período. Só que eu me mudei pra uma escola que, tipo, era pública ainda, só que tinha muita gente que se achava superior por estar nessa escola. E foi nessa escola, né, no ensino médio, que eu fui muito excluída por ser diferente dessas pessoas, né? Tipo, eles eram muito religiosos, muito com a cabeça fechada, enquanto eu tinha minhas ideias, tinha os meus gostos diferentes. Eu era meio que considerada moleca, né, também, e, tipo, muito pra frente, porque eu sempre fui uma pessoa muito boca aberta e fazia muitas coisas sem pensar. Então, tipo, eu me achava diferente e as pessoas também me achavam diferente. Então, eu meio que, tipo, queria fazer... Eu me sentia numa escola particular, sabe, com pessoas snobs. Então, eu queria, tipo, fazer essas meninas indo pra um rolê e vivenciando experiências novas. Que até aqui, eu gosto muito desse quadrinho,
E, tipo, eu desenhei várias pessoas de estilos diferentes. Aqui eu fiz um funkeiro, daí tem uma mocinha com dread, tem um emo, sabe? Então, tipo, eu queria fazer uma coisa diferente aqui. Eu jurava pra mim que eu ia conseguir terminar essa história. Então, cada página eu detalhei no cenário, ó. Tipo, esse cenário aqui eu me baseei na sala da minha escola. Ó, cadê? Aqui assim, a mesinha tudo bonitinho. E eu fazia esses desenhos na escola, tá? Eu não tinha tanto pique pra desenhar dentro de casa, então eu fazia tudo na escola. Então, tipo, eu tinha bastante tempo, entre aspas, pra desenhar dentro da escola, porque eu não via as aulas. Ou eu dormia ou eu desenhava. Não siga o meu conselho. Daí aqui tem a Emily indo pra casa da Samantha, que elas vão se arrumar juntas. Daí, ó, bem na hora, os pais da Samantha estão indo viajar, né? Porque ia ser um final de semana, tipo, era de sexta pra sábado, o rolê. Então eles iam viajar e elas iam ficar sozinhas. Então, tipo, os pais falam, ai, cuida bem da Samantha, ela não consegue se virar sozinha e tal. Daí a Emily se pergunta, nossa, será que eles ficaram chateados pra descobrir o que a gente tá indo fazer? Porque, tipo, elas iam consumir bebida alcoólica sendo menor de idade. Então, tipo, elas iam estar fazendo merda sendo adolescente. Então ela se perguntou e tal. Daí, tipo, aqui, ó, nossa. Ai, gente, olha esse cenário, que coisa mais linda. Ai, eu fiz a Samantha meio que reclamando que não consegue arrumar o cabelo dela, que sei lá o que, e a Emily ajuda. E aqui, ó, vocês podem ver que tem uma diferença, né, de traço. Tipo, ela tá de coque aqui, ela tá com o cabelo amarrado aqui. Como eu fazia nas aulas, tinha época que tava nas provas de estudar e tal, e eu não consegui continuar. Então eu voltei pra fazer de novo, só que eu não tive tanta paciência, por isso que eu larguei, ó. Mas tinha tanto potencial também essa história. E, enfim, esse foi, tipo, todos os quadrinhos que tem mais de 2 páginas, né? Aqui, assim, eu guardo numa pasta. E assim, como eu disse pra vocês, eu sempre gostei muito de fazer quadrinhos. Então, quando eu parei de fazer os quadrinhos de histórias assim, eu fiz um monte de tirinha. Tem muito no meu Instagram, muito no meu PC, vou mostrar depois. Vou mostrar aqui agora, né, que eu tô gravando. Mas ó, eu parei de fazer os quadrinhos e eu fui fazer tirinhas sobre minha vida, sobre meu cotidiano. Então eu fazia, tipo, coisas que aconteciam comigo, coisas que eu estava pensando. Eu sempre usei as tirinhas e os quadrinhos para expressar coisas que passavam pela minha cabeça. Então, tipo, aqui, ó, até falei isso daqui, ó. Eu sempre tive o costume de fazer quadrinhos, expressando meus sentimentos, principalmente quando estou amando alguém. Mas, no momento, eu não tenho sentido nada por ninguém. 0% de sentimentos que causam dúvidas e insegurança. E mesmo assim, eu fiz um quadrinho. Um avanço, né? Sim, Mario, é um avanço. Eba. Tipo, eu só fazia quadrinho quando eu tava triste ou apaixonada. E dessa vez eu não fiz um pensando em alguém, eu fiz pensando em mim, tipo, eu conversando comigo mesma. Então eu queria, tipo, fazer esse negócio, sabe? Daí, que esse aqui sou eu conversando comigo mesma. Mari, como você tem se sentido? Mas você não é eu falando comigo mesma? Sim, mas é por isso que quero saber. Você não sabe como você mesma está se sentindo, Mariana? Me sinto vazia. Deve ser fome, concordo. Tem bolo aqui. Ai, gente, eu amo esses quadrinhos. Nossa, tenho muito voltar a fazer. Eu achei muito gostoso de fazer. Daí aqui é na época que eu saía com meus amigos, né? Daí eu falei, a amizade é uma parada estranha. A gente se maltrata, mas não vive sem. Daí eu fiz meio que uma homenagem, postei várias fotinhas juntos. Era pra ser uma homenagem pros dois. Tem até o Andrew aqui, ó. Ó, outra coisa, outro quadrinho do meu cotidiano. E uma festa qualquer. Mari, meu Deus, me arruma aquele gatinho. Aquele gatinho. Ok. Era esse, Isa? O quê? Era o amigo desse, sua tonta. Então, moço, desculpa, mas ela queria o seu amigo. Ai, que vergonha. Da próxima você vem de óculos. Eu não enxerguei o menino que ela queria ficar e trouxe o outro. Eu tive que pedir desculpa pra ele na frente dela. Enfim, esses quadrinhos que eu tenho pra mostrar agora. Quando eu for mostrar os desenhos antigos, vocês ainda vão ver muito, muito mesmo. Eu tenho muito, gente. Muito, muito. Agora, gente, vou olhar pra câmera. Vou mostrar pra vocês
os quadrinhos de Man Sacrifice que ficou faltando, né? Que eu não mostrei algumas partes. E essas partes que ficou faltando, eu pintei. E tá tudo aqui, ó. Eu tinha melhorado a introdução, só que não tava 100% perfeita ainda. E fiz uma capa. Ó, digital. Aqui, ó. Daí tem a conversa com a mãe dela, né? Daí, tipo, mostra ela se arrumando. Que ia ser a primeira vez que ela ia pra aula depois de muito tempo dentro de casa, né? Daí, tipo, ela conversa sobre o pesadelo que ela teve e ela menciona o nome da Hikari, que é a irmã gêmea dela que sumiu ou morreu. Não sei o que eu tinha definido pra isso. E fazia muito tempo que a Yuka não mencionava o nome da Hikari. Então a mãe dela ficou em choque porque é um trauma pra ela. Fala, mãe, você derrubou café em mim. Daí, tipo, ela meio que dá um perdido, sabe? E sai. Daí aqui tem outra capa. Tá tudo bagunçado, né, a ordem. Daí tem outra capa. Eu fiz ela meio que sendo capturada. Eu gosto muito dessa capa. Daí, tipo, ó, tem páginas que estão vazias, né? Que por conta que foi adicionado retícula nelas. Nem foi eu que coloquei, foi outro cara que eu tava fazendo o mangá de Man Sacrifice pra uma editora. Tipo, uma editora que tava começando. E eles estavam colocando a retícula pra mim. Só que no fim eu nem consegui continuar o mangá. Mas ó, que gracinha. Olha, ele tinha até colocado. Nossa, que bonito, né? Ele até melhorou minha bola. E daí, eu cheguei a fazer outra história, né? Outro quadrinho. Que era de uma menina skatista. Porque eu andava muito de skate na época, né? Então eu falei, nossa, tem que fazer uma protagonista skatista. Gente, por algum motivo o áudio estava travando, então eu só vou explicar aqui rapidinho para continuar eu contando a história. Essa história está sendo contada, no começo pelo menos, pela irmã da Lua, que ela tá lendo o diário. Daí, tipo, no meio da história, assim, tá, Natasha, porque ela pega o diário e a gente não soube o que aconteceu. E meio que ela vai contar o que aconteceu para a irmã dela. Daí a história é meio que isso, dela contando de um romance que aconteceu para a irmã dela. Gostaram? É que eu não continuei, né? Ah, mas eu gosto muito dessa época, desse meu traço aqui. Eu acho muito fofo esses quadrinhos também. Eu tava me divertindo muito fazendo, eu devia ter continuado, só que tipo, eu fico muito triste quando eu lembro que eu tenho esses tantos de quadrinhos que eu não terminei, que eu não continuo fazendo quadrinho como antes, sabe? Por conta de que não dá. O tempo não me permite. Então, gente, esses foram os quadrinhos que eu fiz ao longo dos anos. Meu sonho ainda continua sendo ser uma quadrinista, uma mangaka, como vocês preferirem chamar. Eu espero que algum dia eu possa ter tempo para criar meus quadrinhos, né? E é isso, gente. Eu fico muito emocionada de ver esses quadrinhos. Eu devia ter continuado. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado de assistir daqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.